tropicais, todos os países tropicais, ele enfrenta essa situação da dengue, chikungunya, o Zika vírus, tá entendendo? Então, é preciso que a gente esteja sempre abordando isso esteja sempre em pauta com relação à saúde, pois a questão da dengue, ela dá grandes prejuízos para o governo, para o município, no sentido de que, quando a pessoa está doente, ela é atendida num posto médico, tem profissionais, as pessoas que trabalham, ela deixa de trabalhar esses dias quando estão acometidos de algum problema com relação às arboviroses. Então é preciso que a gente esteja sempre orientando a população nas formas na qual se prevenir. Aqui em Lagoa de Itaenga, quem são os responsáveis para estar orientando a população? Quais são os profissionais responsáveis para que o próprio cidadão itaenguense venha a tomar ciência e buscar, né, acolher esse pessoal? Pronto, aí em Lagoa de Itaenga, nós temos, em primeiro lugar, o chefe de epidemiologia, nosso amigo Gilmar, conhecido por Júnior. Ele é o chefe da epidemiologia. Eu sou o coordenador da dengue, no caso, que envolve dengue e chikungunya, zika, leishmaniose, estossomose, chagas. Eu sou o coordenador, meu nome é Adalto, essa pessoa que eu vos falo. E quem está diretamente ligado na casa do pessoal, quem está diariamente na casa do pessoal, são os agentes de endemias. Pessoas essas que compõem o município. Ele tem hoje 14 agentes de endemias trabalhando diariamente, fazendo trabalho um trabalho educativo, trabalho no qual é muito bom, certo? E também fazendo eliminações de focos mecânicos. O que é que eu digo, eliminação de foco mecânico? Eliminação de foco mecânico é a partir do momento que o agente ele visualiza no seu quintal ou em um terreno baldio e ele elimina aquele foco, elimina aquela casquinha de ovo, aquela garrafa PET, ou coloca larvicida em um tanque, em um reservatório qualquer. Então, esse é uma eliminação de um foco mecânico. O Adalto, para a gente ter uma ideia, a proliferação do mosquito causador da dengue, ela é muito mais presente no inverno ou no verão? A gente está num período, estamos em março, e a gente está frequentemente no chuvas e sol. Chuva e sol, e esse é um momento propício para a proliferação do mosquito da dengue, certo? O mosquito da dengue, ele gosta sempre de água, ele gosta de calor, certo? E ele começa a se proliferar. Quando tem essas chuvas sazonais que a gente tem aqui frequentemente, e o sol ele se estabelece logo após, a multiplicação do mosquito da dengue ele é bem maior. E é preciso que a gente possa estar sempre buscando orientações à população para diminuir isso aí, diminuir a incidência da dengue. Eu tenho aqui alguns dados. Eu tenho um dado do Brasil, em 2020, que a gente está apenas 3 meses de 2020, no Brasil a dengue ela aumentou 20%. Então é preciso que a gente procure estar fazendo nossa parte com relação à dengue. O povo de Lagoa de Itaenga tem feito a sua parte, muitos têm resistido a fazer a sua parte. Qual o mapeamento que você pode transmitir aqui para que quem não está fazendo sua parte comece a fazer a partir de então? Justamente. Tem atendido, por exemplo, esses agentes de saúde, né? Agentes de endemia, né? Para realmente ali verificar se há focos no seu quintal, na sua casa? Diariamente eu recebo os trabalhos dos agentes de endemias e raramente se encontra alguma recusa. Ou seja, sempre a população está aceitando o agente em sua casa para orientação, para colocar o larvicida. E a gente não tem muita recusa, não tem quase nenhuma recusa. Se a gente fazer uma estimativa aí de um percentual, nós temos em torno de
10.600 imóveis cadastrados no nosso levantamento de dados, 10.600 aproximadamente. Pode passar uns 50, ou diminuir uns 10 ou 20, mas é 10.600 mais ou menos. E a gente só teve uma recusa. Então, de 10.600 casas e a gente tiver uma recusa, isso aí é uma questão irrisória, né? Isso é um dado irrisório. A gente, baseado nisso aí, a gente pode dizer que a população da Votuporanga aceita bem o trabalho dos agentes de endemias, até porque o trabalho dos agentes de endemias ele é zoneado, ou seja, cada um tem sua zona, ou seja, a população daquela área lá já conhece o agente e já recebe-o muito bem. Adalto, aquela questão que eu estou fazendo minha parte, o meu vizinho está fazendo minha parte também, mas tem aquele vizinho que está ausente. Isso. Muitas vezes ele não está constantemente na sua casa, ou ele tem abandonado sua casa, deixou ali a casa para, quem sabe, vender, e a casa tem um quintal, e ali tem tanque, ali tem vasilhames que possa acumular água. A partir de que forma que a Secretaria Municipal de Saúde vai agir nesses casos? Justamente. O que acontece? A partir do momento que os agentes eles são zoneados, ele tem... E cabe até o próprio povo da comunidade, isso. Informar a Secretaria sobre casas nessa situação. Não seria isso? Isso. A partir do momento que os agentes eles são zoneados, ele trabalha por área, por zona, então ele tem conhecimento de todas as casas, ele cria um vínculo, ele cria uma amizade com a população. Aí a população sempre, de Lagoa de Itaenga, na maioria das vezes, ela informa o agente quem tem a chave daquele imóvel, algum conhecido, alguma coisa, e sempre o agente, quando ele não tem acesso naquele dia, ele volta outro dia e ele tem acesso a essas casas que elas estão fechadas, ou, por exemplo, você pode observar que na nossa cidade, nós temos muitas pessoas que trabalham em Recife, não é isso? Sai na segunda-feira, só chega na sexta-feira à noite, sábado de manhã, e passa a semana toda com a casa fechada. Então, como o agente de endemias ele já tem um conhecimento da sua área, da sua população lá, a população que vive na sua área, então, constantemente ele pega a chave, ou algum vizinho tem a chave, e ele adentra a casa dessas pessoas. A casa ou esteja fechada, vazia, ou que alguém trabalhe fora. Sempre ele tem acesso. O acesso é dele sempre voltar e conseguir tratar essa água. O governo do estado, ele nos dá uma margem de 19% de aceitação. Ou seja, nós temos que cobrir no mínimo, Lagoa de Itaenga, 81% dos imóveis abertos. Nós, em Lagoa de Itaenga, chegamos o ano passado com 93% dos imóveis cobertos, certo? 93%. Ou seja, a gente está batendo as metas do Estado folgado. Estamos folgados com relação às metas do Estado. Eu acho que essa pergunta que eu vou fazer, Adalto, a você, não é apenas curiosidade minha, mas também de uma grande parte das pessoas, né? Que eu queria saber qual o período que cada agente de endemia deve voltar à minha casa para colocar o tal do larvicida que combate a dengue. Isso. E só ele que pode manusear com essa substância. Não seria também bom que o próprio cidadão ele tivesse acesso a essa substância para ficar colocando também na sua casa, se haver uma ausência muito grande do próprio agente de endemia? Não, veja só. A gente trabalha em 6 ciclos por ano. Esses 6 ciclos são divididos cada ciclo durante 12 meses. Ou seja, todo agente de endemias ele tem por obrigação passar em toda a casa de 2 em 2 meses, certo? Então, de 2 em 2 meses, o agente de endemias ele vai estar passando na sua casa, fazendo tratamento dos reservatórios, vendo se tem algum foco de dengue, fazendo a parte educativa. Então, ele tem esse período de 2 em 2 meses para entrar na sua casa. E com relação a deixar o larvicida com o cidadão, não pode. Porque apenas o agente de endemias é o técnico capacitado para manusear o larvicida. No caso, o larvicida esse larvicida ele é forte,
então ele não pode ser manuseado por qualquer pessoa. Nós trabalhamos com luva, nós trabalhamos com máscara, justamente por causa do manuseio do larvicida. Esse larvicida chamado piriproxifene, ele não pode ser manuseado pela população leiga com relação ao larvicida, não pode de forma nenhuma. Adalto, eu venho observando outro detalhe também. Eu não sei se é lápis também memória, eu acho que serve até para que os próprios agentes de endemias, né, responsáveis por sua área, mas eu não tenho percebido a presença, já que você disse que o próprio agente daquela área ele deve voltar, né, a cada 2 meses, né, nos lares daquelas pessoas que ele pôs ali o larvicidas. E, infelizmente, eu não tenho percebido, né, a presença desse pessoal assim, nesse período que você tem falado. Não, nós temos sempre 12 agentes de endemias na área, nas suas áreas. Todo dia nós temos, e para a gente ver se o agente de endemias ele está na área ou não, nós temos um supervisor de campo, certo? O cidadão pode também fazer a observação, olha, vou aqui na secretaria dizer que já faz uns 5 meses que o agente não veio por aqui. Pode sim. O próprio cidadão ele tem que fiscalizar também a presença do próprio agente de endemia. Nós somos funcionários da população. A gente não trabalha para a prefeitura, a gente trabalha para a população, a gente presta serviço à população. Então, se a população vê que o serviço não está sendo adequadamente prestado, se ela acha que não está sendo adequadamente prestado, então ela chega na Secretaria de Saúde, me procura Júnior, e nós vamos tirar as dúvidas na qual deve ser tirada, e se o agente realmente não estiver passando na residência dessa pessoa, no outro dia, o agente ele vai lá passar, porque todo dia o agente ele tem que estar na Secretaria de Saúde para me deixar o trabalho do dia anterior. Algumas perguntas aqui de alguns internautas que querem saber, né, como se prevenir, né, da temida dengue, né? A picada do mosquito é a única forma de transmissão da dengue? Olha, até então a gente trabalha com relação à picada do mosquito da dengue. A gente trabalha com relação a isso apenas. Mas já existiu alguns informes, algumas coisas extraoficial que uma relação sexual também já houve casos de haver uma transmissão, certo? Mas nada oficial. A gente trabalha com a picada do mosquito da dengue, a transmissão de fluidos através do mosquito da dengue. Todo mosquito ele é transmissor da dengue? Qual é o principal mosquito transmissor dessa doença? O mosquito no qual a gente está falando, o Aedes aegypti, certo? Ele é o principal vetor do mosquito da dengue. Ele é o principal na nossa região. Na nossa região aqui, a gente não tem outro mosquito que ele possa ser um vetor da dengue. Não tem outro mosquito. Existe alguns outros mosquitos, mas eles não são de nossa região. São mais da região da mata da Amazônia, certo? Então, na nossa região, a gente não tem outros mosquitos que transmitem a dengue. Adalto, a gente passou por um momento muito difícil num ano desses, né, que foi a transmissão da chikungunya. Como se deu realmente essa transmissão de chikungunya, onde praticamente o Brasil inteiro sofreu, né? Isso foi um mosquito, isso foi um vírus? Como é que aconteceu essa coisa aí para que todo mundo de uma cidade, ou quase todo mundo aqui mesmo de Lagoa de Itaenga, tenha sido afetado? Justamente. Como a maioria da população conhece, a gente sabe que nós temos um exércitozinho em nosso corpo chamado anticorpos, certo? Anticorpos são um exércitozinho que ele está dentro do nosso corpo para defender a gente dos possíveis corpos estranhos que possa estar dentro do nosso corpo. O que é que acontece?
A partir do momento que a gente recebe uma nova arbovirose, uma nova virose, certo? Que no qual a gente observou que foi justamente um período após a Copa, um tempo após a Copa, não foi isso? E a gente observou isso. E como os mosquitos, por chegar pessoas de outros países, de outros lugares aqui no Brasil, e a gente sabe que o mosquito, ele não tem limites geográficos. Então, o que acontece? Se uma pessoa foi picou uma pessoa lá de outro país, que estava aqui no Brasil, e ele tinha um vírus diferente, certo? E picou uma pessoa aqui do Brasil, e esse vírus foi transmitido por uma pessoa aqui no Brasil, e os nossos anticorpos, eles não estavam preparados para combater esse vírus, essa arbovirose, no qual começou a se alastrar. Então, toda a população ela ficou suscetível. Os anticorpos não tinham defesa, não tinha como se defender dessa arbovirose. Você pode observar que depois daquele, como é que eu posso dizer, daquele bloom de casos de dengue, chikungunya e zika vírus, certo? Você pode observar que a incidência diminuiu bastante. Por quê? Porque a população, o povo em si, desenvolveu anticorpos, e esses anticorpos, ele aprendeu a lutar com essa arbovirose. Aprendeu a lutar, tá certo? Não quer dizer que não vai ter mais, vai ter sim. Agora, só que a partir do momento que a população ela procura diminuir mais a questão dos focos da dengue, que isso é tudo transmitido através do mosquito da dengue, procura diminuir mais os focos da dengue, então com certeza vai diminuir também o Zika vírus e a chikungunya e assim por diante. O nosso amigo Rômulo, ele pergunta, Rômulo Caetano, esse mosquito da dengue, Adalto, é o mesmo da famosa muriçoca, né? É o mesmo? Não, né? Não. Ele é maior, menor? Como é o mosquito? Não, ele é mais ou menos o mesmo tamanho. Isso varia de região para região. Você pode observar que a muriçoca, o mosquito que a gente chama muriçoca, não é isso? E a gente tem algumas regiões que eles são bem maiores e algumas outras regiões que eles são bem menores. Então, a muriçoca, ele é um mosquito totalmente diferente do mosquito da dengue. Então, a muriçoca, ela não vai transmitir o Aedes aegypti. Ele não vai transmitir a dengue, no caso, né? Só quem transmite é o Aedes aegypti, tá certo? São 12 horas mais 22 minutos na sua Itaengue FM. Hoje eu estou conversando com o Adalto, né? Esse grande profissional que representa aqui a saúde de Lagoa de Itaenga, e estamos com o quadro Minuto Saúde, onde toda quarta-feira vamos estar com um profissional de saúde para estar tirando dúvida da população sobre assuntos importantes. Agora, é verdade que somente a fêmea do mosquito da dengue pica as pessoas? Só a fêmea, porque a fêmea ela precisa do sangue para maturar os seus ovos, certo? Ela a cópula com o mosquito macho, e a partir do momento que ela copula com o mosquito macho, para que os ovos dela possa fazer com que a maturação ela seja estabelecida, ela precisa de sangue, certo? Precisa de sangue humano, sangue animal. Então, como a gente o animal que ele mais encontra fácil para picar, então ele vai picar mais o ser humano, e a fêmea é quem pica o ser humano. O macho, ele se alimenta de seiva vegetal. Todo mundo, Adalto, que é picado pelo mosquito Aedes aegypti, ele fica doente? Não. O mosquito Aedes aegypti, quando ele nasce no criadouro lá, em qualquer lugar, numa tampinha de garrafa, numa casquinha de coco, numa casquinha de ovo, em qualquer lugar, quando ele nasce são, ele nasce saudável. A partir do momento que aquele mosquito fêmea, ele cruza, a partir do momento que ele nasce, ele vai procurar um macho já para cruzar.
a partir do momento que ele cruza, aí, para que haja, como eu falei anteriormente, para que haja a maturação dos ovos, então, quando ele cruzar, ele vai procurar sugar alguém. Se esse alguém que ele sugou estiver infectado com a dengue, então, esse mosquito que nasceu são, ele vai ser infectado pelaquela pessoa, certo? Então, a partir do momento que ele for infectado pelaquela pessoa, ele vai picar uma pessoa, vai picar outra, vai picar outra, vai picar outra, vai sair transmitindo, certo? Ele é apenas um vetor, ou seja, ele não nasce com a dengue, ele apenas transmite através das suas picadas em várias pessoas. E até hoje não foi fabricada uma vacina para combater a dengue, vacina, né? Há situações e mais situações. Tem ideias extraoficiais que dizem que não houve vacina ainda contra a dengue ou contra uma série de doenças ainda, por causa de fatores econômicos. Tem muita gente que ganha muito dinheiro com isso. E quem sofre é o povão. Quem sofre é o povão. Adalto, a gente fica muito realmente orientado, né, sobre as orientações de vocês, profissionais de saúde. Temos também aqui uma perguntinha interessante sobre os sintomas. Quais são os sintomas que me levam a dizer assim que eu estou com dengue? E os tratamentos, né? Como eu posso me livrar dessa temível doença? Pronto. Veja só. Para a gente chegar e dizer que tal um sintoma A, um sintoma B, um sintoma C, você já vai identificar que está com a dengue, não existe. O que existe é você procurar o médico e, através do exame de sangue, aí vai ser atestado a dengue. Mas os sintomas são, se você estiver com febre alta, forte dor na cabeça, dor atrás dos olhos, mas essa dor atrás dos olhos é apenas quando você movimentar os olhos, tá certo? Manchas e erupções em todo o corpo, ou seja, manchas avermelhadas em todo o corpo. Que se assemelha, inclusive, ao próprio sarampo. Né? Isso. Então, vamos ver aqui, moleza no corpo, muitas dores nas articulações, nos ossos, certo? E náuseas e vômitos. Você pode observar que esses sintomas, eles são sintomas que caracterizam também outras doenças, outros problemas. Então, a gente não pode, a partir desses sintomas, a gente dizer assim, não, eu estou com dengue, eu estou com isso, eu estou com aquilo. A gente tem que procurar um profissional médico. O ideal é procurar o médico. Procurar o profissional médico. Não se automedicar. Não, nunca se automedicar, porque digamos que você esteja com a dengue e você vai se automedica e você pode fazer com que a dengue clássica vire uma dengue hemorrágica e a pessoa levar à morte, ser levado a óbito por causa da automedicação. A automedicação, ela é extremamente perigosa, certo? Então, é por isso que é por causa desses sintomas que se confundem muito com outras doenças que a gente tem que diretamente se procurar o profissional adequado para que ele possa tomar as medidas adequadas. Que medidas são essas? O exame de sangue. Temos uma pessoa muito suspeita aqui, fazendo um elogio à sua pessoa, né? Diz um abraço a esse excelente coordenador de endemias que representa muito bem a classe e também a todos os agentes de saúde e de endemias do nosso município, que estão no dia a dia servindo a nossa população. É a sua chefe maior, Flávia Spinelli, a secretária municipal de saúde, que nesse momento está acompanhando a gente via Facebook. Tá certo. Eu sou suspeito em relação a falar sobre Flávia, porque ela é a secretária de saúde, na qual ela vem dando um exemplo grande de trabalho com honestidade, com sinceridade, sempre aberta a receber a população. Eu falo isso não porque eu escuto, mas porque eu vejo que ela está sempre aberta a atender a população e procurar fazer o melhor para a população. A gente observa que a saúde de Lagoa do Itaenga, ela tem tido uma crescente muito grande nesses 3 anos, certo? E essa crescente muito grande mesmo, ela tem o dedo de Flávia Spinelli, certo? Eu sou suspeito com relação a falar isso, porque
esse não é demagogia, não é nada, é apenas a verdade, é do fundo do coração. De forma nenhuma eu estaria aqui falando de secretário A ou secretário B se o trabalho não estivesse sendo bem desempenhado. Tem suas dificuldades, tem seus problemas? Tem, mas dentro das suas limitações, Flávia Spinelli, ela faz um trabalho excelente na Secretaria de Saúde. Adalto, sabemos que a área que você atua é uma área muito ampla, né? Muito gigantesca, e eu espero que você venha muitas outras vezes aqui nesse programa para a gente abordar até, inclusive, outros temas que a gente estava aqui falando em off, né? Falando nos bastidores, né? E eu espero contar com a sua colaboração dentro do seu tempo também, mas fique aí à vontade para os seus momentos finais, né? Você, inclusive, tem um recado muito importante para a população itaenguense tomar ciência, não é mesmo? Isso. Assim, antes de terminar minhas falas finais, gostaria de dar um recado à população aqui. Thaís, a coordenadora do PNI, certo? O Programa Nacional de Imunização, ela fala para a população itaenguense que a vacinação da febre amarela já se encontra em todos os PSFs. Já se encontra disponibilizado a toda a população em todos os PSS. E quinta-feira à noite, a partir das 6 horas da noite, em frente à matriz de São Sebastião, vai estar um posto de vacinação contra a febre amarela. Certo? Essas são informações. Amanhã seria? Seria quinta-feira. Quinta-feira à noite. Certo? A partir de que horas? Das 6 horas da noite. 6 da noite. 6 da noite. O local? Em frente à matriz São Sebastião, ali. Então, atenção, população, que nesta quinta-feira, né, vamos ter esse movimento de saúde aí, de vacinação, para você se livrar, né? Para você, inclusive, não estar pegando aí essa doença, para você se prevenir sobre a febre amarela, viu? Justamente. Então, fica aí esse recado que Thaís, a coordenadora do PNI, mandou deixar toda a população. Já finalizando a minha fala, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre dengue. Falamos alguma coisa sobre chikungunya, sobre Zika vírus. E esse espaço é sempre válido. A gente sempre acha bom chegar à população, a gente abranger o máximo possível de pessoas com algumas informações. Tá certo? Eu agradeço a oportunidade, que essa oportunidade seja estendida para vários outros momentos, para a gente falar também sobre... A gente tem outras falas com relação às arboviroses, com relação às endemias. No caso de Lagoa de Itaenga, nós temos ainda para falar sobre estossomose, nós temos para falar sobre leishmaniose, nós temos para falar sobre chagas e outras situações que haverá oportunidades cabíveis e hábeis posteriores. Com certeza, Adalto, oportunidades não faltarão. Muito obrigado aqui, né? Que eu tenho esse programa foi bastante produtivo e esclarecedor para a população de Lagoa de Itaenga que acompanhou, tanto pelo rádio como pelas redes sociais. Tá certo. Eu agradeço a você, Júlio Filho. Deixo um abraço a você e toda a sua família, a qual eu conheço a sua família. Você é da família primo de Antônio, não é isso? Isso. E conheço bastante a família. Agradeço, são todas pessoas de bem, graças a Deus. E deixo um abraço também a toda a população itaenguense e um abraço a todos os agentes de endemias de Lagoa de Itaenga. Pronto, vamos aqui ao nosso bloco de apoio cultural. Aguarde, viu? Daqui a pouco tem Pizza. Né? Que vamos sortear daqui a pouco no programa Itaenga Notícias. Atenção, amiga